Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa oitava questão da lista, uma questão de evolução que fala o seguinte: quando se analisam a anatomia da nadadeira do boto cor-de-rosa e a anatomia do braço humano, percebe-se que ambas possuem a mesma formação e os mesmos arranjos ósseos, embora tenham funções diferentes. Com base no processo evolutivo dos mamíferos, os membros anteriores, nadadeiras e braços dos animais citados. Bom, pessoal, ele está falando aí da nadadeira do boto cor-de-rosa e do braço de um ser humano. Ele falou que apresentam a mesma origem e têm os mesmos arranjos ósseos. E isso é verdade. Se você for observar a anatomia do braço de um ser humano e da nadadeira do boto cor-de-rosa, você vai observar que tem a mesma disposição óssea do húmero, rádio e una e dos outros ossos do braço do ser humano. Ou seja, se tem a mesma disposição e os mesmos ossos, isso indica que teve a mesma origem embrionária, o mesmo processo de formação. Agora, é óbvio que a nadadeira do boto cor-de-rosa serve para o nado, para a locomoção dentro da água, e o braço do ser humano serve para outras funções, para pegar alguma coisa, para se apoiar, segurar em alguma estrutura. Então, tem a mesma origem embrionária, mas função diferente. E quando nós falamos de órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas com função igual ou diferente, esses órgãos são homólogos. E quando você tem órgãos com origem embrionária diferente, mas que apresentam a mesma função, você tem órgãos análogos. No caso da questão, você tem um exemplo de quê? De órgãos homólogos. E órgãos homólogos, eles vão surgir por um processo evolutivo chamado de irradiação adaptativa ou divergência evolutiva. Órgãos análogos vão surgir por convergência evolutiva. Então, tá aqui a definição. Órgãos homólogos, mesma origem embrionária, mas com função igual ou diferente. Surgem por irradiação adaptativa ou divergência evolutiva. Órgãos análogos, origem embrionária diferente, mas que apresentam a mesma função. Surgem lá por convergência evolutiva. Em relação ao exemplo que a questão colocou, pessoal, nós temos aí órgãos homólogos. A letra A fala assim: tem a mesma origem embrionária, correto? Por isso que tem a mesma disposição óssea, o mesmo processo de formação. E evidencia um caso de convergência adaptativa ou a mesma coisa que evolutiva? Aí isso daí é falso, né, pessoal? Porque órgãos que são homólogos surgem por divergência ou irradiação adaptativa. Letra B, tem a mesma origem embrionária, por isso que é órgão homólogo, né? E evidenciam um caso de irradiação adaptativa? Correto, né, moçada? Porque órgãos homólogos surgem por irradiação adaptativa. Letra C, tem origem embrionária diferentes e evidenciam um caso de irradiação adaptativa? Não, tem a mesma origem embrionária, mas sim, surgem lá por irradiação adaptativa, tá? Mas quando ele fala de origem embrionária diferente, ele está falando de órgãos análogos, por isso que a letra C é falsa. Letra D, decorrem de mutações direcionadas e demonstram uma semelhança ao acaso? Pessoal, nenhuma mutação ela vai ser direcionada. Apesar de mutação criar novas características, criar um novo gene e ser o único fator evolutivo que faz isso, mutações são sempre aleatórias. Se são sempre aleatórias, elas não são direcionadas. Então, falsa é essa alternativa. Letra E. Decorrem de seleção natural que resulta da necessidade de adaptação ao meio? Bom, pessoal, seleção natural realmente ela é um fator evolutivo importante, mas ela não decorre da necessidade do ser vivo de se adaptar. O ser vivo tem a característica, aí o meio seleciona através da seleção natural, mas não é pela necessidade do ser vivo. Por isso que essa é a resposta, gabarito a letra B de bola.